Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, sábado, 17 de fevereiro, nossa edição especial. 17 de fevereiro é comemorado o dia do aniversário da Casa do Marinheiro e marcava também o fim da Semana de Arte Moderna, que foi no ano de 1922. Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Apresentação hoje, Antônio Luiz, produção de Juliana Fernandes. Vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Nosso muito boa tarde a você que nos acompanha através dos 94,5 FM da Super Difusora e também através dos aplicativos. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Clineu de Melo Almada Filho. Dr. Clineu Almada é médico, geriatra, sócio proprietário do Residencial Araucárias. E ele está aqui para conceder-nos uma entrevista exclusiva onde vamos explorar a importância do Fevereiro Roxo no contexto da saúde e bem-estar. Este mês é dedicado a aumentar a visibilidade e compreensão das condições médicas menos conhecidas e frequentemente negligenciadas. E o Dr. Clineu vai falar um pouco sobre essas doenças, sua importância clínica e o papel vital da conscientização na promoção de diagnósticos precoces e tratamentos mais eficazes. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Agora vamos então à entrevista de hoje com o nosso convidado, Clineu Almada. Ele que vai falar com a gente aí, primeiramente sobre o Fevereiro Roxo e sobre algumas doenças. Daqui a pouquinho a gente entra propriamente nelas. Primeiramente, muito boa tarde, Dr. Clineu. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Antônio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e com seus ouvintes. Doutor, para iniciarmos a nossa entrevista de hoje, a gente queria que o senhor abordasse conosco a importância do Fevereiro Roxo na conscientização sobre condições como fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Então, a ideia dessas datas marcantes, né, como o Fevereiro Roxo, justamente para chamar a atenção das pessoas que existem doenças que acometem uma grande parcela da população e que devem ser, ao menos, conhecidas, né? A ideia de você estar divulgando essas questões é para que as pessoas possam reconhecer de alguma forma quando algo não vai bem e que tem que procurar ajuda de profissionais. Agora, percebe que algo não vai bem. Qual que é o primeiro sinal? É sentir um dos sintomas da doença? É perceber que alguma coisa não está ali muito de acordo? E aí procurar um profissional para ter um diagnóstico da doença?
Quando eu falo algo não vai bem, significa assim, quando a gente está saindo do equilíbrio da gente, quando a gente percebe que está tendo alguma coisa diferente na nossa vida, na sensação de bem-estar ou alguma limitação nas nossas funções, algo está errado, a gente tem que olhar. Agora, a questão que mais chama a atenção nesses apelos dessas datas é que se a gente trabalhar preventivamente, vai ser muito mais fácil do que a gente tentar cuidar de uma coisa quando ela já tem vários sintomas, vários sinais e às vezes sequelas nas pessoas. Então, a questão do trabalho preventivo, né? Então, assim, você ter um check-up clínico de tempos em tempos é muito importante. E como que as condições abordadas aí no Fevereiro Roxo, como que afetam principalmente a população mais idosa? Olha, dentro dessas condições, a mais preocupante é a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que leva à perda de memória, mas também à perda de outras capacidades chamadas cognitivas, como a capacidade, a linguagem, a capacidade de planejamento, a capacidade de abstração, quer dizer, de eu estar ouvindo frases, comentários e conseguir fazer um julgamento mais correto, que leva à alteração de personalidade. E é uma doença muito séria do ponto de vista, inclusive, de saúde pública, né? Porque não é só o indivíduo que é cometido, é a família e é a sociedade. Então, como a prevalência dessa doença é muito maior após os 60 anos, faz jus a essa preocupação e essa data que chame a atenção. Bom, o senhor mencionou aí o Alzheimer, né? Antigamente, a gente ouvia muito falar, fulano ficou caduco, ou então fulano está demente. Já eram sinais de Alzheimer e não era diagnosticado? Foi descoberto isso há quanto tempo, doutor? A doença de Alzheimer, a primeira publicação científica foi em 1906, numa senhora de 54 anos, em que um neuropatologista alemão, chamado Alois Alzheimer, conseguiu decifrar não só os sintomas, os sinais, inclusive a natureza da doença neurológica. E hoje a gente tem um acometimento de uma parcela muito grande da população, então acima de 10% das pessoas com mais de 60 anos têm doença de Alzheimer. Né? Quando abaixo de 60 anos é muito menos frequente, em torno de 1%. Mas a grande questão é que com o aumentar da idade, isso aumenta muito. Então, aos 85 anos, nós temos 45% da prevalência da doença. Então, quando você me fala, isso já existia? Era a questão do velhinho caduco? Provavelmente, né? Nós temos vários tipos de demência, Alzheimer é o mais comum, mas o que é importante nesse período, o que chama atenção nesse Fevereiro Roxo é a gente mostrar para a população que assim, o envelhecimento normal não está ligado necessariamente a uma condição de doença. Então, você pode até ter o esquecimento para algumas coisas, mas não um esquecimento que impacte o seu dia a dia, né? Que você esqueça seus compromissos, que você vá perdendo algumas das suas funções no dia a dia. Isso é preocupante e quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é em termos de evolução. Eu queria chamar a atenção, Antônio, que nós temos dados de uma pesquisa nacional sobre demência, que foi feita pela Universidade Federal de São Paulo, pelo Hospital Oswaldo Cruz, alemão, em São Paulo, e também pelo Ministério da Saúde, mostrando que aproximadamente 80% das pessoas que têm Alzheimer no Brasil não são diagnosticadas. Puxa. E o principal fator para isso é essa confusão entre envelhecimento normal e a doença de Alzheimer.
Então, fica uma ideia como se fosse da velhice e não se tomam algumas providências e muitas dessas pessoas acabam não tendo um diagnóstico ou um tratamento que melhore sua qualidade de vida. Agora, qual que é o critério, ou quais os critérios para que se diagnostique realmente se o Alzheimer? Porque é natural que com o passar do tempo você vai perdendo musculatura, você vai tendo dificuldade de movimentos, né? Também, evidentemente, vai afetar a sua mente, os neurônios, tudo mais. Essa doença, ela tem algumas características que diferenciam de outros tipos de demência? Sim, normalmente a gente tem que se ligar um pouquinho na cronologia dos sintomas. Então, normalmente começa com uma alteração na chamada memória recente. Então, aqueles fatos que acabaram de ser conversados, lidos, ouvidos, né? E aí a pessoa começa a esquecer e sempre... Vamos ressaltar uma coisa que eu já comentei. Tem que impactar no dia a dia. Então tem pessoas que esquecem, tem tanta coisa para guardar e esquecem o nome da pessoa e depois vai lembrar. Isso não é doença. Isso é porque o nosso computador cerebral está meio cheio. Mas na doença, né, a pessoa esquece e muitas vezes nem lembra que esqueceu. Né? Depois você tem outras capacidades. A capacidade de julgamento crítico que está comprometida. Então, a pessoa, às vezes, não consegue mais... Não é o julgamento moral que é certo ou errado, mas, às vezes, a interpretação para determinadas decisões ela está afetada. A capacidade de planejamento, a linguagem. Então, a pessoa começa a conversar e ela esquece palavras no meio do discurso e que aí, dependendo do nível intelectual, cultural da pessoa, ela vai mudando o discurso, mas você vê que o discurso acaba sendo mais prolixo, ela não consegue sintetizar mais. E, às vezes, alterações do pensamento, né? Então, começa a fazer interpretações erradas e pode também ter alucinações auditivas, alucinações visuais, né? Que levam a uma confusão muito grande nas pessoas que estão à sua volta, né? Então, essa alteração cognitiva global e persistente. Hoje eu esqueci, mas depois eu lembrei tudo. Isso não é doença de Alzheimer, mas é uma alteração cognitiva persistente. Tá. Não, eu pergunto porque às vezes eu saio para buscar, para trabalhar, estou saindo, eu tenho que buscar minha blusa. Aí eu volto lá, pego uma caneta e saio com a caneta. Aí, mas era a blusa que eu fui buscar. Aí eu vou lá, o boné, pego o boné, saio com e a blusa, 3, 4 vezes. E ainda não é, doutor. Ou já pode ser um sinal. Essa distração, ela tem muito, muito a ver com o número de coisas que a gente faz. Então você vê comumente pessoas mais jovens que estão no mercado de trabalho e que são muito exigidos, né? E estão sob um estresse permanente. Essas pessoas passam a esquecer de algumas coisas sem tanta importância. É claro que a hora que você sai no frio, você vai lembrar da sua blusa. Com certeza. Já aconteceu de sair sem o capacete e lembrar, porque gelou o rosto, quer dizer, então, acontece. O sintoma que caracteriza a necessidade, né? Sim. Assim como a doença também, né? Alguns sintomas dão a entender que algo não vai bem, precisa de tratamento. Mas ainda o senhor que cuida, né, de tantas pessoas idosas e atende, tanta gente com os mais diversos problemas ligados à idade, a gente vai falar também sobre outras doenças que estão aí também ligadas e que não têm, de repente, cura, mas tem tratamento e tal. E a gente vai seguir, então, aqui. Eu saí um pouco do roteiro, mas vamos voltar, então, àquilo que nos foi passado aí pela nossa produção. Doutor, quais são, então, os sintomas comuns da fibromialgia em idosos? Agora saindo um pouco do Alzheimer, talvez te volte daqui a pouco, mas mais comuns da fibromialgia em idosos e como esses sintomas podem ser diferenciados de outros problemas de saúde. Normalmente, a fibromialgia, que é muito mais comum em mulheres, ela comete mulheres em idade reprodutiva, ainda não considerada idosas.
Mas a fibromialgia, ninguém sabe exatamente a causa. Então já foi pesquisado se tem um quadro viral que acaba produzindo alterações crônicas inflamatórias, né? A gente sabe, sim, que os mesmos neurotransmissores relacionados, por exemplo, a transtornos do humor, como a depressão, estão envolvidos. Então essa pessoa passa a ter dor, geralmente, no corpo todo, com mínimos movimentos, ou mesmo em repouso. Embora existam alguns pontos, que a gente chama de pontos em gatilho, né, que são principalmente próximos à região external, né, região paraexternal, que causam uma sensibilidade muito grande. Mas a fibromialgia é isso, é uma dor bastante difusa, geralmente acompanha um transtorno de humor, quer dizer, se veio a depressão antes e a fibromialgia é um sintoma, ou se a fibromialgia, a dor, causa a depressão, porque ninguém com dor fica feliz, né? Elas estão muito entrelaçadas e muitas vezes o tratamento é comum. Quer dizer, você usa antidepressivos, né? Você usa alguns anticonvulsivantes para esse tipo de ação. E a gente sabe que outros tratamentos não medicamentosos, como a atividade física, o exercício físico, melhora sobremaneira a sensibilidade dolorosa. Mas é uma condição que, pela dor, limita o indivíduo. E no idoso está muito associado a transtorno de humor. Isso tem alguma ligação também, alguma relação com outros problemas, como, por exemplo, a osteoartrite? Então, a osteoartrite, né, que antigamente era chamada de artrose, é uma doença degenerativa, né, na articulação, na cartilagem articular. E passou a ser chamada osteoartrite, né, que é um sufixo que sugere inflamação, porque, na verdade, em alguns momentos, esse quadro degenerativo se torna inflamatório. Então, é quando um pedacinho, quer dizer, de uma maneira didática falando, um pedacinho da cartilagem cai ali na cavidade articular e há uma produção inflamatória, substâncias que não reconhecem como próprias do organismo e começa uma luta ali. A osteoartrite é dor basicamente articular e pode ser numa articulação, geralmente começa nas pequenas articulações das mãos, geralmente após o repouso, então a pessoa acorda, ela precisa uns 5, 10 minutos para aquecer essas articulações, né? Diferente da fibromialgia, né? A fibromialgia é uma dor, até pode ter um pouquinho de dor articular, mas o principal é a dor no corpo todo, é a dor muscular, é a sensibilidade na pele. Muitas vezes de você chegar próximo à pele da pessoa para tocar, ela perceber que vai ser tocada, ela já sente a dor. Né? Tem um registro cerebral dessa dor. Caramba, então é diferente da dor da artrose, da artrite, essas coisas, né? Bem diferente. Tá. Agora, doutor, outra pergunta que a gente ia fazer para o senhor em relação a isso, né? Isso é decorrente, é uma doença degenerativa, ela não é resultado, então, de atrito, de contusão, porque às vezes a pessoa fala, mas fulano jogava futebol, por isso que ele teve problema nos joelhos e tal. Mas tem a ver, ou pode ter a ver alguma ligação? A osteoartrite, sim, ela pode ser secundária a traumas, né? A excesso de peso, a uma série de sobrecargas articulares. A fibromialgia, não, né? Na verdade, a gente pode ter alguns fatores precipitantes e que são muito mais relacionados, como eu falei, aos transtornos de humor do tipo depressão, mas ela não depende dessa sobrecarga, isso não é um fator de risco, pelo contrário, a atividade física melhora os sintomas dela. Esse é um problema relacionado à veiculação de umas substâncias produzidas e liberadas pelo cérebro, que chamam neurotransmissores, que veiculam informação de um lado a outro do cérebro. E os neurotransmissores relacionados à dor parece que têm uma disponibilidade diferente nos quadros de fibromialgia. E os exames para diagnóstico da fibromialgia, doutor, quais são?
Não há exame que diga que o indivíduo tem, exame laboratorial, o indivíduo tenha a fibromialgia. É um exame clínico, né? É a história da doença e um exame clínico. Então, muitas vezes você pede exames justamente para descartar outras condições reumatológicas que poderiam estar causando isso. Então, por exemplo, no idoso nós temos duas doenças bastante prevalentes e pouco faladas. Uma é a polimialgia reumática, que se você tem dor predominantemente articular, tanto na região escapular, nos ombros, quanto na região pélvica, né, nos quadris, e é incapacitante. E passa a ser uma dor generalizada e muitas vezes confundida com fibromialgia. Isso só acontece após os 60 anos e, como eu falei, a fibromialgia geralmente é o pico principal entre 40 e 60 anos. Claro que se a pessoa vai envelhecendo e tem fibromialgia, ela pode ter quando idosa. A outra condição no idoso é a polimiosite, que é um desgaste, uma quebra das fibras musculares. Então existe dor, mas principalmente fraqueza muscular, né? Então você pede exame justamente para separar essas condições, que são em condições inflamatórias importantes e que, se não tratarmos rapidamente, a qualidade de vida dessa pessoa deteriora muito e ela pode até morrer. Hoje, como é que o senhor... bom, vamos para o intervalo, a gente volta já então, aí para responder. Então, mais perguntas sobre ainda a fibromialgia, mas a gente vai abordar também aí um pouco mais do Alzheimer e ainda do lúpus, ou da lúpus, né? Daqui a pouquinho, então, o Dr. Clineu Almada segue conversando conosco. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Nós estamos conversando hoje com o geriatra, o Dr. Clineu Almada, que está falando conosco sobre o Fevereiro Roxo, que é aí uma conscientização sobre fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Nós íamos perguntar, e agora o fazemos, né, após o intervalo, Dr. Clineu, quais são os avanços recentes no entendimento e tratamento da fibromialgia em pacientes idosos? Como já sabemos, a fibromialgia está relacionada a uma menor efetividade, uma menor disponibilidade de alguns neuroreceptores, né, e de alguns neurotransmissores, e com isso há uma dor importante, quase que na alma. E o que se usa hoje para o tratamento? Tratamento não medicamentoso, basicamente o exercício físico, né? Alguns tipos de psicoterapia, técnicas de relaxamento e o tratamento medicamentoso. Então são antidepressivos, hoje os mais comumente utilizados, que têm uma ação contra essa dor crônica, são os chamados duais, né? Quer dizer, eles agem tanto num neurotransmissor chamado serotonina, quanto na noradrenalina, que está mais relacionada à dor. Temos alguns medicamentos da classe dos anticonvulsivantes que também melhoram bastante. E temos medicamentos que foram criados muito especificamente para dor crônica, como a pregabalina, que é um medicamento bastante usado nesses casos. O que é importante para a efetividade do tratamento? É a gente entender o que está relacionado a isso. Então, se há um transtorno de humor, se há uma depressão associada, eu preciso usar um antidepressivo. Se não há depressão associada, se eu só tenho dor, muitas vezes relaxantes musculares podem resolver isso, aliados a técnicas fisioterápicas e à atividade física. Então tudo depende, na verdade, não só dos sintomas, mas do histórico natural dessa doença naquela pessoa. Isso é uma coisa importante.
nós temos doenças, né? Então, em algumas línguas, por exemplo, como no inglês, quando o indivíduo tem lá uma doença, tem a expressão sickness. Mas quando essa doença se manifesta no indivíduo, eles se referem como illness. Ou seja, né, a interação entre doença e hospedeiro dessa doença, que somos nós. E esses sintomas podem mudar totalmente de um indivíduo a outro. Então é muito importante a gente enfocar no tratamento o que aquele indivíduo está apresentando e qual a história da doença naquele indivíduo. Doutor, e o que cuidados, o que os cuidadores ou familiares, o que eles devem saber para tratar? Por exemplo, como lidar com o paciente ali, com o parente que está dando... Às vezes a mulher é casada e está ali com a fibromialgia, tem dores pelo corpo todo, se sente limitada. Ela precisa também, além de todos esses medicamentos, né, que o senhor falou, ela precisa também da compreensão, né, dos parentes, dos familiares, senão vai desencadear um processo de depressão ainda maior, né? Não há dúvida, né? Quer dizer, nessa data de conscientização, né? Nesse período de conscientização, a ideia é isso, né? Quer dizer, a gente entender um pouquinho mais que não é normal a gente ter dor constantemente, tem algo errado. Então, não só procurar uma ajuda de profissional, uma avaliação médica, mas também a família está participando desse processo, né? Como eu estava falando anteriormente, a interação da doença no indivíduo, a gente tem que pensar que nós não temos doenças. Esse é um conceito lá atrás, da época de Hipócrates, né? Nós temos doentes, né? E é nisso que nós temos que focar. Então, não é só o tratamento do médico, do profissional que está, ou do fisioterapeuta, ou do psicoterapeuta, né? É o cuidado que a família tem, respeitando essa dificuldade que a pessoa está apresentando e que não é simplesmente uma condição um jogo que ela quer fazer, né? Ela está se sentindo mal e ela precisa realmente de compreensão, porque ela não vai ter vontade e não vai ter capacidade de realizar as coisas que ela fazia nesse período que ela está doente. E no caso do idoso, né, cuidadores e mesmo familiares, se estiver ali na casa, tem que ter muita paciência no ajudar o idoso a se locomover, hora de dar banho, hora de dar alimentação, ou até de tirar para tomar aquele momentinho de sol ali, porque com certeza ele vai sentir alguma dor, vai reclamar, e alguns até mal-humorados, né, vão dizer palavras aí mais agressivas, né? Então tem que haver um preparo psicológico também de quem cuida, né? Não há dúvida, né? E quando você fala o idoso, a gente tem que pensar que, na verdade, essas relações familiares, as relações afetivas, elas são feitas ao longo da vida. E a gente deve reavaliá-las sempre. Então, quando a gente pega alguém ranzinza, geralmente esse alguém sempre foi ranzinza, né? Isso só se acentuou, com o envelhecer. Então, assim, isso é importante, a gente lembrar que na vida sempre há duas vias, né? Nos relacionamentos tem que ser bom para os dois lados. Então, o que a gente vê muitas vezes nesses momentos de dor, né, é que entram outras dores associadas a essa dor física, né? A dor emocional. A dor emocional, a dor do que o relacionamento foi ao longo da vida. Isso pode ser entre marido e mulher, entre pais e filhos, né? Entre amigos, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que reavaliar, né? E a compaixão, ela tem que ser exercida entre as pessoas que se amam, né? Não tem jeito. Tá. E ainda quem não desenvolveu ainda algum tipo de doença como essa, atividade física ainda é uma das saídas, ainda não uma solução, mas uma forma de se prevenir, doutor? Então, na fibromialgia, né, tudo que você possa estar fazendo para o seu bem-estar, né, para o seu bem-estar físico, como, por exemplo, atividade física, como o seu bem-estar mental, né, você pode estar ajudando na prevenção e em outras doenças crônicas também. Agora, isso pode diminuir o risco de você apresentar, né? Não significa que você não vá ter. Mas o importante é esse reconhecimento precoce para que você não fique limitado por muito tempo. Legal.
E como que... A gente vai falar já também sobre o lúpus, né? Sei que tem gente também querendo saber sobre isso, mas como é que a abordagem terapêutica é feita para, no caso de idoso, né? Já que pode variar de pessoa para pessoa, né? Existe alguma comparação entre o adulto, o jovem, no desenvolvimento? Vamos entrar no caso específico agora, então, do lúpus. E, aliás, esses dias eu perguntei, doutor, para uma pessoa que esteve aqui, uma fisioterapeuta, sobre isso. E daqui a pouquinho eu quero perguntar para o senhor também. Quem que está mais sujeito a desenvolver o lúpus? Então, o lúpus ocorre também predominantemente nas mulheres, tá? E geralmente entre os 35, 40 anos e 55, 60 anos seria o grande pico, né? O lúpus, ele pode ser, chama-se lúpus eritematoso sistêmico, né? Uma doença sistêmica, mas que pode ter manifestações só articulares, né? Então, dores articulares que podem limitar o indivíduo, movimentar menos as articulações, levando uma hipotrofia muscular. Mas o lúpus, ele também pode atingir outros órgãos e ser uma doença muito grave. Dentre esses órgãos, o principal sistema comprometido geralmente é o sistema renal, né? E muitas vezes o lúpus leva à insuficiência renal. Mas ele também pode atingir o sistema cardiovascular, causando hipertensão, tendo quadros de inflamação nas pequenas artérias que irrigam o coração e causando miocardites, podem atingir as pleuras, pode atingir o pulmão, pode atingir o cérebro, predispõe o indivíduo a ter quadros de acidente vascular cerebral. Então, o lúpus é uma doença muito séria, né? Que ela, quanto mais cedo for diagnosticada, né, e o tratamento se faz com corticoides em altas doses, imunossupressores, quer dizer, o que acontece fundamentalmente com o lúpus? O nosso sistema de defesa, que produz anticorpos, passa a não reconhecer determinadas células como próprias do organismo. Então ele não reconhece mais a célula renal como sendo dele. Então ele faz um anticorpo contra aquilo que ele está achando que é um corpo estranho, né? Então ele começa a atacar, seja a articulação, o rim, a pleura. Isso causa um processo inflamatório, uma destruição desse órgão, né? Então o que você tenta fazer? Usar medicamentos que suprimam essa atividade excessiva do seu sistema de defesa, né? E isso é muito importante, esse ataque precoce, porque numa pessoa, né, uma mulher de 30 anos, por exemplo, que tem essa doença, se ela não tratar adequadamente, a sobrevida dela vai ser muito curta, né? Ao passo que hoje nós temos pessoas que às vezes são submetidas a transplantes renais ou outros tipos de transplante, enfim, mas que têm uma sobrevida boa, porque hoje nós temos um acesso muito maior a fármacos, né, a medicamentos que possam aliviar, na verdade, atenuar a doença. E qual a origem do lúpus? É uma desregulação do sistema autoimune da pessoa. Independe, né? então, de fator genético? Tudo mais? Então, na verdade, pode ter uma relação, sim, com o fator genético, quer dizer, você já pode vir com essa bagagem genética, né? E nas doenças, Antônio, de uma certa forma, a gente tem isso nessas doenças crônicas. Eu tenho o gene para desenvolver determinada doença, mas ele está ali, quietinho. E muitas vezes, pelo meu estilo de vida, né, eu provoco uma reação nesse gene e ele passa a ficar ativo, né? Tanto que hoje os tratamentos das doenças, de uma forma geral, estão visando muito isso, né? Você entender esse código genético e ter medicamentos específicos para determinados códigos, né? Então, mas o lúpus é uma doença autoimune, é uma doença reumatológica, é uma doença grave e que deve ser
diagnosticada o mais precocemente possível para que a gente evite que a pessoa tenha sequelas graves da doença. E essa pessoa, ela fica sujeita, doutor, ela tem que seguir determinadas regras, seguir meio que numa dieta constante, permanente ali? Não, isso na verdade tem uma influência, pelo menos o que os estudos dizem, ainda muito pequena, né? A questão dessa desregulação do sistema imune, que assim, tem inúmeras hipóteses para isso, mas exatamente porque acontece ninguém sabe, né? Você tem que suprimir. Agora, o que acontece com a doença, a atividade inflamatória, imagine, se eu estou resfriado, às vezes eu tenho menos vontade, por exemplo, de me alimentar, porque as substâncias inflamatórias daquele resfriado causadas por aquele resfriado, me dão menos apetite. Nessas doenças em que a inflamação é muito alta, isso é muito maior. Eu tenho dor, então eu não me mexo, então eu perco peso, eu perco reserva calórica, perco reserva muscular e realmente aí sim o fator nutricional para o cuidado, para o tratamento, aí é muito importante. Bom, nós vamos pedir aí mais um intervalo comercial e a gente já volta daqui a pouquinho destacando também que nós temos domingo a Copa Superdifusora, a gente vai falar rapidamente sobre isso e algumas outras informações também, além da sequência aqui da nossa entrevista com o Dr. Clineu Almada. Voltaremos já já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Superdifusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Superdifusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Superdifusora. A cidade em revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Clineu Almada, nós vamos destacando que amanhã, a partir das 8h30 da manhã, tem Copa Superdifusora, Prefeitura de Itapetininga, de Futebol Master, categorias 40 mais e 50 mais. E amanhã a equipe de esportes da Superdifusora estará lá transmitindo, então, 2 partidas. Rodada dupla entre Clube dos Veteranos e Associação Atlética de Itapetininga. Você pode acompanhar através dos 94,5 FM da Superdifusora, no site e aplicativos também, então, da emissora. E um convite aqui de missa, que hoje, sábado, às 19 horas, haverá a missa, né? Já vamos divulgando aqui, pela alma do saudoso Hélio Rubens de Arruda e Miranda, nosso querido amigo jornalista que nos deixou aí há poucos dias, e a missa será celebrada então na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, hoje às 19 horas, e aí ficam convidados, né, amigos, pessoas religiosas, pessoas que conheceram Hélio Rubens, né, para essa missa, então, hoje às 19 horas na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Agora sim, voltamos a conversar com o Dr. Clineu Almada, falando aí sobre fibromialgia, lúpus e Alzheimer, né, as condições aí que envolvem não essas doenças, mas os doentes, as pessoas que estão afetadas por um desses problemas. E o Dr. Clineu é médico, é geriatra e tem larga experiência, vasto conhecimento nessa área. Doutor, como os médicos geriatras podem colaborar com outros especialistas no cuidado integral de pacientes idosos com as condições que nós mencionamos aqui? Olha, em primeiro lugar, tentando fazer um diagnóstico mais precoce possível. Então, hoje nós sabemos, né, uma das doenças importantes que afeta essa população idosa é a doença de Alzheimer, como nós vimos comentando. Nós sabemos que as alterações neuropatológicas, que é a deposição de uma proteína anômala no cérebro, chamada proteína beta-amiloide, ela começa a acontecer 30 anos antes dos sintomas da doença de Alzheimer. Nossa! Então, é muito importante, né, a gente ter um diagnóstico precoce. Quer dizer, quando começam a ter sintomas, nós já temos a doença instalada.
Isso cada vez mais será importante porque hoje nós temos tratamentos ainda não no Brasil, né, nos Estados Unidos, mas tratamentos que podem alterar a evolução da doença. Mas para isso você tem que não pode ter um dano cerebral tão evidente. Então nós temos uma avaliação, né, da memória, da capacidade cognitiva, né, quer dizer, anda-se falando muito num check-up do cérebro, né, em que hoje você tem programas com inteligência artificial que conseguem, a partir de dados clínicos, estabelecer um risco do indivíduo ter ou vir a ter a doença de Alzheimer. Associado a alguns exames, inclusive genéticos, você pode ter uma chance de 94% de saber se esse indivíduo tem um risco maior de ter doença de Alzheimer. E por que isso é importante? Não só pelos tratamentos que estão surgindo, mas, na verdade, para tentar prevenir. Nós sabemos que tem fatores de risco modificáveis, ou seja, eu posso atuar neles para que esse gene não se expresse. Ele está lá, mas ele está inativo. Então, fatores vasculares, ou seja, cuidar da minha pressão arterial, do meu diabetes, da minha obesidade, do meu sedentarismo, evitar o tabagismo, que é um fator de risco, o excesso de bebida alcoólica, né? Indivíduos que têm depressão, que têm histórias de traumas repetidos no cérebro, né? Então são indivíduos muito mais propensos. E o que eu acho que é importante... uma causa que a gente já discutiu em outros programas de vocês, que é a audição. A audição é a 4ª causa modificável que pode prevenir a doença de Alzheimer. Então, assim, para eu guardar uma informação, eu tenho que estar ouvindo bem sobre essa informação. E se eu não ouço, eu acabo me afastando de todo um processo lógico de raciocínio e eu tenho uma chance maior de desenvolver a doença de Alzheimer. E nós sabemos o quanto é custoso para quem está ouvindo menos aceitar isso, principalmente os mais velhos. Então não querem avaliar, têm medo de pôr um aparelhinho, até questões estéticas entram nessa história. Mas isso pode prevenir um dano cognitivo importante. Então, se eu souber as pessoas que têm mais riscos de desenvolver, essas pessoas vão ter que cuidar muito bem da sua saúde para que não aconteça. E, se acontecer, se a gente perceber nessa trajetória de vida da pessoa que está tendo, por isso são avaliações relativamente periódicas, constantes, que podem ser feitas pelo geriatra, pelo clínico, pelo psiquiatra, pelo neurologista, né? Os médicos que mais cuidam dessas doenças, você pode estar alterando esse resultado final. Então, isso é muito importante. E esses remédios que tem hoje, porque nós temos muitos remédios já no Brasil que são sintomáticos, que ajudam a melhorar, mas não interferem na evolução da doença. E agora nós temos remédios já há 2 anos, saindo dos Estados Unidos, ainda com percentual grande de efeito colateral, mas que impedem o desenvolvimento dessas placas beta-amiloides no cérebro. Então, isso vai ser um grande modificador, né, uma grande resolução para esses quadros, para diminuir, na verdade, a incidência desses quadros de Alzheimer. Então, diante de algum desses sintomas que o senhor mencionou aí, é a hora, então, de começar a pensar, bom, pode ser, é hora de buscar ajuda, buscar aí o tratamento, né, para poder retardar, pelo menos adiar, né, os efeitos. Eu diria antes até, porque assim como a criança tem o pediatra, o adulto tem que ter o seu médico, né? E é nessa fase da vida que as coisas começam a acontecer. Então você tem que ter uma avaliação periódica, e eu não estou falando que você precisa ter uma avaliação mensal, mas você tem que ter pelo menos uma avaliação anual e alguém que conheça o que está acontecendo com você para poder interferir nessa trajetória.
Doutor, o homem ele é mais arredio a procurar um tratamento? Porque as mulheres elas são, parece que mais fáceis de procurar o profissional, até pelas doenças que a gente tem mencionado, câncer de mama, de útero e tudo mais. O homem em si, ele tem um pouco é meio arisco em relação a procurar médico? Muito mais arisco, né? E, na verdade, muito mais descuidado. A mulher já tem a cultura, né, do ginecologista, seja para prevenção desses cânceres, seja para quando vai engravidar, enfim, isso já entra na cultura dela. E o homem não, né? Hoje eu acho que isso está mudando de certa forma, mas por isso a importância, porque mesmo os médicos, então, eles foram treinados a vida toda para tratar de pessoas doentes, né? Aqui nós estamos num outro momento agora médico-científico. Nós temos que tratar das pessoas antes delas ficarem doentes. Porque o nosso sistema de saúde, ele não aguenta. Então, se você pegar os novos planos de saúde, mesmo no Brasil, o que eles estão trabalhando? Com a prevenção. Então, eu ligo lá para você e falo, olha, esse ano você não fez o seu check-up. E por quê? Porque o plano é bonzinho? Não. Porque ele vai gastar muito mais com o hospital se você precisar do hospital. Então, esse é um conceito que cada vez mais ganha força. Então, antigamente, você ia no médico e ele fala, olha, não precisa voltar mais, você está muito bem. Quando você só vai conseguir interferir na saúde desse indivíduo se realmente você identificar os fatores de risco e começar a corrigir. Fizer ali um acompanhamento, né, doutor? Aquela manutenção, é como um carro, né? Você vai viajar, você vai lá para a manutenção, assim, ver se o pneu está bom, se os freios estão bons, tal. E às vezes a gente, nessa máquina tão complexa que nós somos, a gente acaba negligenciando e quando vai procurar aí a solução, está bem mais complicado. Tem que trocar bem mais peças, né, doutor? Bom, agora, como é que a abordagem multidisciplinar pode melhorar a qualidade de vida de idosos que vivem em condições relacionadas a essas doenças, a esses assuntos que nós tratamos aqui, doutor? O ideal, né? O ideal, às vezes, não é o real, né? Não é o que a gente consegue, seja na saúde pública, seja na saúde privada, no cuidado à saúde. Mas idealmente, nessas condições. Então, por exemplo, a gente estava falando de fibromialgia. É muito importante, além do tratamento medicamentoso, você ter nesse indivíduo um trabalho fisioterápico e, se possível, psicoterápico. Muitas vezes, outra técnica muito envolvida é a musicoterapia, né? E a conversa entre esses profissionais para que se alinhe um projeto de tratamento, isso é fundamental. Esse plano de cuidados tem que ser feito. Na doença de Alzheimer, muito mais, né? Porque existem treinos, quando eu vou identificando que o indivíduo está perdendo um pouco da sua memória, existem treinos, então, treinos para ele se lembrar, seja de coisas simples, como eu vou registrar tudo na minha cadernetinha, ou mais modernamente no meu tablet, né, ou no meu telefone celular, né, mas existem técnicas específicas para que ele possa dar a volta nisso. Uma coisa é fundamental, quer dizer, todo esse trabalho do indivíduo como um todo e com a sua família que vai enfrentar junto com ele uma dessas condições, traz um benefício enorme. Tá certo. E em relação às últimas pesquisas, doutor, últimas descobertas, aí tem algo promissor, algo assim que o senhor vê com otimismo, isso aqui tende a dar certo, nós estamos caminhando para que de repente a gente encontre até a cura para algumas dessas doenças? Sim, se nós pensando, por exemplo, no quadro de doença de Alzheimer, se nós imaginarmos que nós temos no Brasil estimadamente 1.700.000 indivíduos com Alzheimer, mas no mundo todo, né, em torno de 60 milhões de pessoas, né, se a gente descobre o tratamento ideal para isso não evoluir, então essas drogas novas que estão saindo, já se tentou vacina contra a doença de Alzheimer, e aí se viu que as pessoas morriam mais da vacina do que... Nossa. Porque foi um tratamento de uma década atrás.
Hoje, esses anticorpos, chamados de anticorpos monoclonais humanizados, quer dizer, eu faço um anticorpo contra aquela proteína, eu simulo o que a doença autoimune fazia, eu tento produzir mais anticorpo, só que específico contra aquela proteína chamada de proteína beta-amiloide que danifica o cérebro. Sim, eu vou inibir esse processo inflamatório no cérebro, e se eu tenho menos placa beta-amiloide, eu vou ter menos dano cerebral e vou estar interferindo na doença. Porque o que é importante, né, na vida é a qualidade que a gente leva essa vida. Não é tão importante o tempo que a gente tem de vida, mas o que a gente consegue fazer durante essa vida. Então, se a gente está limitado, ou como na doença de Alzheimer, eu perco a minha capacidade de intelectual, a minha capacidade de raciocínio, né, eu fico à margem da sociedade, né? E isso é uma coisa muito terrível. Então, se a gente consegue ter um tratamento curativo e o momento está propício para isso, porque cada vez mais drogas têm saído nesse sentido, a gente vai ter uma chance de melhorar muito a qualidade de vida das pessoas e da sociedade como um todo. Legal. E às vezes a própria família, né, começa a isolar o idoso, ele começa a viver no cantinho dele ali, no mundo dele ali. Isso também já é um meio caminho andado para ele entrar numa depressão, né, ou ser afetado por algum problema mais grave. Porque tem essa falta de estímulo, esse isolamento social, desculpa, tem uma chance muito grande do indivíduo ficar se sentindo marginalizado, né, e cada vez mais se afastar do dia a dia das pessoas. Viu, rapaziada? Vocês aqui, ó, vocês ficam falando dessas tecnologias modernas aí na minha frente, eu não entendo nada, eu fico só ouvindo, né? Porque aqui tem um pessoal, doutor, antenado com a tecnologia, com a modernidade, com tudo que está chegando, e na medicina não é diferente, né? Precisa também estar antenado com tudo que chega de novo, que vem somar, né, para melhorar aí os tratamentos. É isso, né? Eu acho que a gente tem que aliar o novo aos conceitos antigos que a gente tem, né? E na área médica, né? De estar sabendo a história natural das doenças, de estar podendo conversar com a pessoa que você está avaliando, para que você faça um raciocínio, né, hipotético, dedutivo, que possa estar auxiliando num diagnóstico e claro, na introdução de um tratamento que possa evitar sequelas ou limitações para esse indivíduo. Legal. Bom, obrigado pela sua presença aqui, agradecemos imensamente a gentileza do Dr. Clineu em estar conosco aqui, mas para finalizar, se está com algum problema, tem um idoso aí, né, pode procurar o residencial Araucárias, né, doutor? Na verdade, o residencial é para pessoas que já estão com problemas, né? Que eles precisam, na verdade, de cuidado de uma equipe multiprofissional, né? Mas, claro, né, a gente está sempre à disposição. Está com dificuldade de equilíbrio, né? Teve até um velhinho que foi lá com dificuldade de equilíbrio. Doutor, muito obrigado. Então, Araucária fica aqui na Rubens Brase. 1153. Ali é a região do Clube dos Bancários. Né? É fácil de achar. Tá legal. O doutor Clineu atende em São Paulo, atende também aqui, né? E logo, logo, se Deus quiser, vai estar conosco aqui em Itapetininga. É um cidadão itapetiningano, é um cidadão paulistano, é um cidadão do mundo, né, doutor? Não, a Itapetininga é realmente a minha raiz. É a sua casa ainda, né? É a minha casa. Doutor, muito obrigado então, pela sua presença, por esses esclarecimentos. Obrigado. Conversamos então com o Dr. Clineu Almada, geriatra, falando aí sobre o Fevereiro Roxo. Nós voltaremos na segunda-feira, aliás, com mais um Jornal do Meio-Dia. Eu saio de férias segunda-feira. Você fica então com Marco Aurélio e Juliana Fernandes e Antônio Rodrigo. Grande abraço, um excelente final de semana a todos e até a minha volta nas férias, ok? Tchau.